Olá pessoal, tudo belezinha? A aula de hoje vai ser uma introdução a listas e tuplas. São elementos que a gente já pode falar em termos de estruturas de dados e a gente vai ter essa breve introdução principalmente para poder posteriormente trabalhar um pouco com a questão de laços como o for e o while. Bom, por que existem listas tuplas? Vou dar um exemplo rápido. Vamos supor, quer fazer um programa onde lista o nome de todos os alunos de uma sala. Já imaginou ter que botar lá nome 1, João, nome 2, Pedro. Opa! Deu um autocomplete ali. Pedro. Nome 3, Ciclano. E assim vai indo. Desgastante, não? Então, o que a gente pode fazer? Nomes. E vamos criar aqui a primeira lista que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai usar aqui o colchete. Aqui a gente faz uma stringzinha. Aqui a gente vai chamar ali Pedro. E aquele último, vamos mudar de ciclano para mais, só para ficar mais padronizado, ok? Com isso, nós temos agora uma string, uma lista de strings. Ok, se eu for ali pedir para imprimir, vamos ver o resultado. Ó, ele imprimiu exatamente todos os nomes. Então vocês já começam a notar, daqui a pouco já é mais interessante quando eu vou trabalhar com diversos elementos que estão relacionados, construir uma lista. Essas listas podem ser somente string, no caso? Não. A gente poderia aqui, vamos botar as idades de cada um. Vamos supor que a gente vai ter aqui 12, 12, 13, ok? E mais uma vez, print idades. E temos aí agora os nomes e as idades separadamente. Aí, eu criei fixo, ou vou ter que toda vez que eu for criar, vou ter que ficar botando ali o nome. Não. Tem diversas operações e formas de a gente acessar esses elementos. Eu vou pincelar só por cima aqui uma breve, vamos dizer assim, algumas maneiras de fazer essa manipulação, mas a gente posteriormente vai um pouquinho mais a fundo nisso. Vamos supor que eu quero adicionar em algum elemento. Eu posso utilizar nomes.append, ali um método de uma lista, e o nome que eu quero acrescentar. Vamos supor que temos agora o Jorge. E em idades, vamos dizer que o Jorge tem. Opa! Tem 14, é o mais velho de todos. Tá? E. Prende aqui idades. E no outro aqui damos um print nomes. Ok? E vamos executar. Com isso vemos, João, Pedro, Mário, o original, 12, 12, 13, depois ficou João, Pedro, Mário, Jorge, o elemento que é inserido com append vai sempre no final da lista, e temos aqui as idades 12, 12, 13, 14, ou seja, a 14 também entrou no final da lista. Mas e se eu quiser imprimir somente, vamos supor, o primeiro da lista? Bem fácil. Print o nome que a gente quer, nomes, e aí entre colchetes o elemento buscado. Lembrando que em Python, normalmente essas contagens começam em 0, não em 1. Então o primeiro elemento é o elemento 0. E vamos já pedir a idade dele também, idades 0. João 12. Se eu mudasse aqui para 1 e 1, eu ia ter
os dados do Pedro. É um detalhe importante, tipo, aqui eu estou fazendo, claro, 1 e 1, 0 e 0, mas se eu quisesse pedir o nome do primeiro e a idade do terceiro, também sem problema nenhum. E se eu quisesse pedir separadamente, visto que as listas não têm relação, também não teria problema. Então, com isso, a gente vê que listas são elementos são extremamente flexíveis da gente trabalhar. Outro detalhe importante é que aqui a gente está utilizando um numeral, mas pode ser uma variável inteira. Então, vamos supor que eu queira, vamos fazer aqui um aluno igual a input, qual aluno você deseja acessar os dados. Tá, então vai pedir para o usuário. Isso daqui vamos já nem pestanejar muito. Já vamos converter para int, não é obrigatório, mas facilita. Poderia ser convertido posteriormente também. E aí aluno vai ter o número. Podemos até especificar aqui. De 0 a 3. E o que a gente vai ter? Print nomes aluno e idades aluno. Beleza? Vamos executar para ver se vai dar tudo certinho. Eu quero o aluno número 3. Ó, Jorge 14. Teria como fazer esse código ainda mais completo, assim, claro, tem como verificar tamanho de lista e tudo mais, mas a gente vai ver isso posteriormente. Agora vocês já viram que dá para criar listas, que elas podem ser qualquer tipo de elemento. Poderia até eu criar listas de listas ou listas de tuplas, que vai ser o próximo elemento que a gente vai trabalhar, que vai ser bem interessante a forma de representação. Então é algo que a gente pode pensar muito quando a gente trabalha com um grande volume de dados, e principalmente quando são dados associados. Então tudo isso vocês já podem começar a repensar como a gente programa, que agora já tem mais um recurso para trabalhar com isso. E quando a gente fala de tupla, o que seria uma tupla? Bom, vamos supor, a gente falou tanto aqui de forma, vamos dizer assim, individual, botando nas listas, mas não associamos oficialmente. A gente poderia, sem querer, embaralhar aqui, mas se eu quiser, eu poderia criar uma tupla com os dados do aluno. O que é uma tupla? São elementos que são separados por vírgula e inserido dentro de uma variável. Então vamos supor aqui vou criar uma variável pessoa e vou botar lá os dados do João, ó. João e a idade dele 12. OK? E vou tentar fazer o acesso a esses dados. Como eu vou fazer o acesso a esses dados? Vou fazer aqui um printzinho bonitinho, onde vamos ter aqui no primeiro momento o nome dessa pessoa é. E a gente pode trabalhar com pessoa e o primeiro elemento vai ser o nome, então 0, OK? E sua idade é. Pessoa, o segundo elemento, que vai ser o 1. Esse aqui eu acho que está correto aqui. Vamos executar para ver se vai dar algum erro. Tá, ainda está aquele outro código ali. Ó, nosso código aqui poderia ter, eu botei um espacinho a mais só. Mas basicamente é isso. Então, ao criar uma tupla, a gente consegue associar diversos valores, não só dois, poderiam ser mais.
o que é importante, que é talvez uma das grandes diferenças entre listas duplas, porque vocês viram que é relativamente simples, o acesso é similar entre lista e tupla. A tupla é imutável, ou seja, os valores não podem ser acessados e modificados como a gente fez ali com a lista. Com a lista até a gente não chegou a trabalhar mais a fundo, mas vamos supor que eu tenha errado ali, o nome não era para ser Pedro, era Paulo. Então, vou alterar, vamos supor, vou alterar aqui depois desse print. Vou pegar o nome do primeiro, vai ser igual a Paulo. Ok? E isso eu não consigo fazer com a tupla. Se eu quiser aqui, vamos supor, pessoa 0 igual a Josias, por exemplo. Vamos executar para ver se ele vai. Ó, primeira coisa, só para anotar aqui, quando ele foi imprimir a segunda vez, ele já imprimiu como Paulo. E agora vamos executar a última parte ali, ó. E como sempre, aquilo que eu sempre digo, leiam bem os erros de Python, porque eles são muito descritivos. Ó, tipo de erro, tá, aqui ele obviamente escreve onde foi, o que que ocorreu, para etc. Mas aí, o mais importante, tipo de erro. Tupla, o objeto em si, o tipo, não suporta a questão de alterar o valor. Item assignment seria designar um valor. Ou seja, no momento que tu definir uma tupla, a tupla vai ser fixa. Teria como a gente tentar até representar, vamos supor, nomes e idades, para ficar um pouquinho mais legível, e representar toda essa nossa lista que a gente tinha ali a partir de tuplas. João 12 Pedro, quer dizer, Paulo, mudamos para Paulo aqui. Paulo 12 também. Mário vai ser 13. E por fim, o Jorge, que vai ser 14. E vamos tentar fazer um print em nomes e idades para ver o que o Python vai nos retornar. Tá. Ó, o Python, vamos só tirar a ajuda ali, ó. O Python nos retornou, a partir desse print aqui, de uma lista de tuplas, todas as tuplas com o par, nome e idade de cada um deles. Então é interessante que, mais uma vez eu digo, compreendam bem cada um desses elementos que estamos a estudar, pois a forma como empregamos eles vão ser bem diferentes, podem trazer infinitas soluções, sabe? Então isso é extremamente importante, a gente conseguir realmente dominar esse tipo de ferramenta para compreender qual o melhor uso de cada uma. Bom, a princípio por hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Agradeço pela atenção, um forte abraço e até mais!